nosso bate-papo é especial, vamos falar de um tema maravilhoso e estamos aqui com o nosso querido pastor Rui Barbosa. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, doutora, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui. Boa noite. Boa noite, pastor. Gente, olha, o nosso assunto hoje é sobre o cristão e a política, não é isso, meu querido? Verdade. E é um assunto que eu tenho certeza que você vai tirar suas dúvidas, você vai gostar muito e fica aqui conosco. Mas antes, eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus para o seu coração, que está em Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. E aí, pastor? É verdade. Bom, mais uma vez, né, Simone? É um prazer estar aqui. Boa noite. Boa noite a todos que, pelo poder desse programa maravilhoso que você executa, admiro muito. Já vi por outras vezes outras entrevistas e é uma honra muito grande estar com você. Que Deus abençoe muito. E a temática que você aborda em relação ao cristão à política é uma situação assim muito conflitante hoje na mente da população e do eleitor, porque as pessoas não conseguem hoje muito bem separar religião de política, política de religião. De fato, são poderes distintos, mas que ao final caminham de certa forma um ao lado do outro, porque são lideranças, são cabeças pensantes que querem trazer uma gestão de governo. E nós vamos ver gestão de governo em todos os segmentos da nossa vida, né? Não somente na política, mas em todas as áreas. O senhor, né, deixa eu apresentar aqui o pastor Rui, né, que é o nosso amigo aqui, é o nome até de jurista, né? É um nome poderoso, Rui Barbosa. Vamos lá, ele é pastor, é técnico de edificações, não é isso, pastor? Teólogo, capelão, pai de 5 filhos, esposo da Fernanda, doutora Fernanda, um prazer, né? Nossa amiga, está aqui conosco, não é isso? Não pode deixar de fora a Fernanda. E também o pastor, pastor Rui, né? Pastor, há 12 anos, é pastor de ministério, mais de 12 anos, e congrega, ele é pastor da igreja Tabernáculo de Adoração, aonde a pastora, que é sua mãe? Maria de Fátima, minha pastora presidente. Então, um beijo para minha mãe, maravilhosa, uma grande mulher de Deus, que é a nossa liderança lá em Tanguá, que eu quero que você também tenha o privilégio de conhecê-la. Com certeza, vai ser uma honra conhecer a nossa querida pastora Maria de Fátima. Ó, um beijo no seu coração, querida. Bom, pastor, é um tema, eu acho empolgante, né? Polêmico. Até hoje de manhã a gente faz parte de um grupo político aqui da nossa cidade. E aí o pastor falou, né, que estaria hoje participando do nosso programa. Sim. E falou até sobre o tema, e isso trouxe um zum no grupo, né? Verdade. Vamos lá, pastor. Por que essa rejeição que o povo tem, é o que a gente ouve, que o crente não tem nada a ver com a política. O crente que é cristão, que é santo, que é puro, que teme a Deus, ele não pode se envolver na política. Parte de um pressuposto, de uma teoria, eu acho que é até muito religiosa, doutora Simone, porque eu acredito que uma mente funcional, uma mente sadia, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, correto? Se temos a mente de Cristo, a nossa mente precisa ser uma mente curada, não uma mente institucional a um nível religioso específico. Quero ser claro, eu não posso ser uma coisa de fato que não sou, porque tem muitos evangélicos hoje que dizem serem evangélicos e não são. Muitas pessoas estão hoje nas religiões, mas de fato elas não vivem uma vida íntegra na sua própria religião, sabendo que a religião, séculos passados, ela matou mais do que qualquer guerra. As igrejas da antiguidade, pelo poder que exercia a igreja, impulsionava de forma fervente e latente o povo e as pessoas daquela época a obedecerem uma autoridade. Autoridade essa que era executada por um sacerdote, por um líder. E por que não um cristão, que hoje, em pleno século que nós estamos, que nós temos o poder de um aparelho telefônico, das mídias sociais, de não podermos nos envolver com a política? Até porque também, o que me consta, estamos num Estado que é laico e vivemos e pregamos uma democracia.
Pastor, falando sobre o Estado é laico, né, que Sim. foi através da nossa Constituição de 1988 que instituiu o Estado laico. Explica aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, porque muita gente não sabe o que significa isso, né? Sim, Estado é verdade. laico. Essa questão do Estado laico, ela vem de uma questão assim, de forma de lei, de que nós temos essa, vamos colocar, essa diversidade. A pluralidade, né, Sim, religiosa do país. sim, religiosa, política. E eu acredito que ainda hoje, e isso até mesmo pelo censo, se a gente for ver uma questão de quantitativo, a gente vê que a massa hoje cristã é maior. E por que não o cristão se envolver na política? Eu vou deixar de ser um eleitor se eu for candomblessista, se eu for Hare Krishna, se eu for judeu, judaizante, se eu for católico, apostólico romano, ou se eu for protestante, porque no momento da minha cidadania, o que vai pesar e nos alpendres da nossa cidadania é o voto, é a participação que você tem como cidadão de você ir na urna de escolher o seu candidato. É certo e é válido que eu devo de escolher com coerência o meu candidato. Vou escolher um candidato porque ele é pastor, ou porque ele é bispo, porque ele é papa, porque ele é isso, por aquilo outro, seja a nomenclatura que for. Não, eu vou escolher como cristão, no bom senso, mas pelo caráter que ele tem. E não pela religião que ele exerce. O problema, pastor, que a gente vê nesse período de eleição, não agora, né, mas enfim, em todos os períodos de eleição, muitos candidatos procuram as igrejas. Sim. Para frequentarem, irem, né, para poder fazer suas campanhas políticas. Verdade. Né? E às vezes, como nós estávamos lá no início da pergunta, nós temos temos uma noção, eu acho errada, que o cristão não deve se envolver na política. Sim. E aí nós acabamos votando em pessoas que, enfim, não comungam com as mesmas visões. Não estou dizendo as visões espirituais no sentido, não, são as mesmas questões políticas de bem-estar social. Sim. Certo? Vamos lá. A nossa Bíblia, ela é bem clara, porque quando diz que o povo de Deus sempre governou, né, lá no passado. Governo teocrático, né? Era um governo teocrático, quando Deus Forma de governo. Forma de governo, Deus governava o povo. Até que então o povo, com Samuel, eles pedem a Samuel que seja nomeado um rei sobre eles, né? E assim foi feito. Veio Saul como rei de Israel. Sim. E nós vemos que sempre teve figura de pessoas tementes, não estou falando religiosas, membros de uma igreja cristã, não. Pessoas tementes a Deus que governaram o Estado. Se não governaram, participaram politicamente do Estado. Verdade. Por exemplo, Daniel, Que foi um profeta. que foi um profeta. Nós temos aí José, governador do Egito. Davi, que foi Davi, rei, pastor. pastor de ovelhas, um jovem pastor. Então, por que desassociar o cristão da política? Se a pessoa temente a Deus, Sim. que crer em Deus, ela sempre participou da vida política. Verdade. Você toca num assunto aqui agora que foi palco, que foi um fórum em relação ao grupo que nós dois participamos, em que um determinado companheiro que participa do grupo, com todo respeito, eu acho que essa questão, ela parte de um princípio que devemos respeitar as opiniões. Eu respeito todos aqueles que não queiram votar em um candidato cristão, evangélico ou não. De fato, eu nunca concordarei de que um pré-candidato suba numa tribuna, num altar, ou use da palavra à baila, que se refira a uma igreja, para pedir voto. Isso é errado. Isso é uma política que conjectura uma política suja, a grosso modo, e estou sendo aqui muito claro na minha fala, não buscando nenhuma fala rebuscada. Estou tentando ser mais conciso possível. Mas quando esse candidato, se ele é cristão, e se dentro da sua comunidade, dentro da sua congregação, reconhece como uma pessoa de bem, uma pessoa de bom testemunho, de moral, decente, uma pessoa que tenha testemunho, e se ela se pauta à luz da palavra de Deus, eu acho que essa pessoa é louvável para exercer um cargo público, porque vou tornar a repetir, doutora, e aos demais que vão ouvir esse nosso debate,
a política ela começa dentro da nossa casa. A política ela parte desde quando nós estamos na mesa com a nossa família, almoçando, fazendo as nossas refeições, discutindo dívidas, discutindo problemas de filhos, discutindo a administração da nossa família, dos gastos, de um orçamento, de uma casa se for construir, de um carro que se fosse comprar, se a mulher vai concordar, se faculdade o filho pode fazer agora. Então política é uma arte de persuadir, é uma arte de se convencer, também é uma arte de se negociar. Mas infelizmente a política tem muitas linguagens. Configura a política como uma questão espúria, suja e de sem moral, porque a política tem as suas negociadas. E o cristão não deve se envolver nisso. Concorda? Porém, entretanto, todavia, voltando a falar do grupo, eu fui coagido, de certa forma, num debate sadio, de que eu não poderia citar as Escrituras. Mas como a doutora explicou muito bem, nós tivemos muitos heróis da fé e outros personagens bíblicos que fizeram gestão de governo, que governaram. Exemplo é mesmo a pessoa de José, que se não tivesse José no Egito, o Egito não seria Egito. Verdade. É o que eu penso. A história, né, seria bem outra, É com verdade. certeza. E há quem diga, pastor, que tipo assim, bom, a ovelha pode se candidatar, mas o pastor não. Dentro dessa visão, tipo assim, a ovelha, o membro da igreja pode ser um candidato a vereador, a prefeito, a governador, enfim. Ele pode estar na política, mas o pastor não. E aí, o que você quer dizer sobre esse assunto? Isso é polêmico. Isso é assunto até dentro das igrejas, a gente Isso é vê, né, polêmico. pastor? Eu penso da Existe seguinte... uma polêmica sobre isso. É verdade. Eu penso da seguinte forma. O mandato, ele já diz que é em tempos. Você vai exercer esse mandato 4 anos. Se sancionar a lei de que tem um projeto de lei para que se execute, em que o candidato ficará 5. Isso já foi um projeto cogitado, acredito que você sabe muito bem disso. E que nesse cargo ele não venha ter o direito mais de pleitear, mas isso é um outro assunto. Então, o mandato é um período de tempo, 4 anos, poder legislativo, poder executivo. Agora o ministério não. O ministério é um chamado atemporal, não tem tempo. Uma vez que Deus nos chama, nós estamos à mercê do eterno. Se a unção de Deus foi derramada, é lógico que eu deverei de honrar com o meu ministério. Mas por que eu não posso ser político? Mas a contradiz, então, se eu sou pastor, eu também não posso ser um médico, eu não posso ser um bom advogado, eu não posso ser um engenheiro, eu não posso ser um administrador de uma empresa, num setor privado, em que eu também, com essa empresa, eu venha exercer uma política funcional e administrativa dentro de uma empresa. Por que não ser pastor num setor público? Configura-se muito que o pastor é um homem santo. E de fato tem que ser, porque é um homem que prega e priva pela palavra de Deus. Mas se esse pastor, ele prega no altar de Deus, ele zela pelo rebanho, ele cuida de suas ovelhas, e se ele na sua forma administrativa, ele é um homem de moral, eu acho que ele pode ser sim. Não vejo mal algum, até porque, doutora, em 2020, e nós teremos esse pleito, hoje sou pré-candidato. Nós não podemos lançar a candidatura porque iremos cometer um crime grave eleitoral. E hoje, quando a gente vai falar de política, o interessante é que as pessoas configuram não somente a pessoa pastor Rui, mas as pessoas conseguem configurar a pessoa do Rui Barbosa, mas sabendo que eu sou pastor. E ontem, com o seu primo, pastor Jesaías, lá em casa, tomávamos um café muito agradável. Também mando um abraço para o pastor Jesaías. Um abraço, pastor, Deus abençoe sua vida. Nosso amigo lá em Caguá. Um abraço, pastor e primo, né? Jesaías, sua esposa. Nome de Deus, né? Um abraço, um beijo para vocês, queridos. Isso aí. O pastor Jesaías fez uma colocação muito interessante da garça, que é uma ave sublime, frondosa, exuberante, que ela anda em cima da lama, mas ela não se suja. Ela se alimenta também nesse mesmo ambiente, mas ela continua imponente.
E nós tivemos muitos católicos envolvidos na política. Tivemos muitos outros pastores no Senado brasileiro, na Câmara de Deputados, e porque hoje configurou uma política numa bancada, num período em que os evangélicos que lá estavam se beneficiaram da palavra de Deus, isso não pode configurar para todos. E aí eu queria ler uma fala de Rui Barbosa, que eu acho muito interessante, de forma muito significativa, que diz assim, ó: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir ser da honra e ter vergonha de ser honesto. Isso é fala de Rui Barbosa. Mas se eu sou cristão e privo pela moral, privo pelo aquilo que a Bíblia me ensina, em que eu não devo dever nada a ninguém senão amor, não devo de emprestar com usura, não devo de fazer negociações escusas. Se eu privo por um modelo cristão, seja ele protestante, seja ele católico, apostólico, romano, indifere posicionamento religioso aqui. O que se fala aqui é de caráter. Eu posso exercer um cargo público sim, porque eu acho que nós cristãos, de forma geral, a sociedade, a população que é cristã, e eu chamo a atenção para os cristãos, porque nós precisamos nos manifestar, e eu quero citar isso aqui com veemência, que nós precisamos no próximo pleito sim, irmos às urnas, testemunharmos a nossa atitude de cidadania e colocarmos pessoas de bem para governar. Independe da religião. Pastor, como é que eu faço para encontrar o senhor nas redes sociais? Faça os seus endereços, por gentileza, telefone, né? Com certeza. Enfim, no Instagram, você me acha lá no oficial Rui, com Y, _ Barbosa. Oficial Rui, _ Barbosa. No Facebook, você vai me encontrar Rui, com Y, Barbosa, entre parênteses, pastor. Rui Barbosa, pastor. E o nosso contato é 99-842-1626 com WhatsApp. Muito bom. Obrigado, doutora. Nada, querida. Gente, pastor, nosso bate-papo é tão gostoso que a hora voa, né? Verdade. Mas a gente vai continuar nosso bate-papo em uma outra fase, né? Sim. E estou muito feliz aqui com a sua presença, Obrigado, pastor. A hora já extrapolou mesmo. Mas você que está nos assistindo, agradecemos a sua presença. Compartilhe, né, o nosso programa, vai lá, se inscreve no nosso canal, bate papo com Simone, dá um like, compartilha com seus amigos. Meu pastor querido, muito obrigada por ter vindo. Deus abençoe. Dá um abraço, um beijo na esposa. Um abraço, um beijo ao nosso povo de Tanguá. Com certeza. Né? 2020 está chegando, gente. E como o nosso querido pastor Rui falou, é colocar pessoas boas, de caráter, que tenham comprometimento com o povo no lugar certo. Sem dúvida. Né? Deus abençoe a todos. Um beijo. Tchau, Amém. tchau.